Olá a todos, aqui é o Pierre Stocker, sejam bem-vindos no nosso encontro semanal sobre o poder do som, sobre a ciência sagrada do som e das vibrações. E essa semana nós vamos falar da vibração da serpente. A serpente, um animal totem, um animal que está presente em todas as culturas do mundo, em todos os tempos, em várias civilizações, e cada uma trazendo uma simbologia, um significado diferente, variado, e ao mesmo tempo podemos encontrar pontes nesses significados e perceber que há uma certa unificação, né, ao redor de alguns conceitos relacionados à serpente. Então, por que eu escolho a serpente? Eu escolho a serpente porque ela é muito querida a mim, porque eu já pisei em cima de uma serpente, porque eu sou um ser humano em busca de autoconhecimento e a serpente já é um animal que nos fala muito sobre os caminhos abertos e sobre como desvendar os mistérios da consciência na matéria, como abrir os caminhos da percepção da simbologia para a gente ir muito além da serpente animal, animal físico e sim da serpente animal simbólico, né? Nós sabemos que a vida é pedagógica, que a vida elas vem nos ensinar. Quando nós vemos, né, uma serpente na matéria passando no jardim, passando numa mata, a gente pode se relacionar com o animal em si, né? Todas essas características que a gente vai ver, mas ao mesmo tempo ela simboliza muito mais, né? Então, essa semana eu estou guiando um curso do Ciclo Fogo da Escola Soundfulness, um curso de ritual de som, justamente para aprender a usar a simbologia através do som, através dos instrumentos, né? Pois estamos sempre aqui relacionando os conceitos junto com a prática dos instrumentos. E, portanto, não estou exatamente ao vivo porque eu gravei essa live, né, um tempo antes para você ter ela no dia horário, pois estarei trabalhando neste horário, da quinta às 8. E eu não queria falhar com o nosso encontro semanal para poder seguir sendo, né, essa palavra que inspira, essa palavra que traz insight para todos vocês que estão em busca de mais autoconhecimento através do som, através da vibração. E para começar esse encontro, eu vou eu mesmo me conectar com a serpente e trazer um canto que eu chamo assim de canto medicina, que eu escrevi, eu acho que são 10 anos atrás agora já. Serpente, sermente, mistérios da criação, desde a semente, antes da semente. Serpente ucupacha, círculo gira, gira, gera vida. Cobra vibra, vibra cura. Serpente água, Kundalini, espiral da cura, desde a terra, pelo céu aponta. Serpente energia, vibração lúcida, mãe criadora, misteriosa, natureza, serpente da vida, poder divino, talismã de cura, sabedoria, som da existência, serpente consciência,
Então, nosso bate-papo sobre La Serpiente está aberto. Muito feliz de trazer esse tema que realmente está muito presente na humanidade. E a serpente, se você for olhar, né, o animal, você vai perceber que ele, olhando ele de frente, você vai ver que ele é um ponto. Né? Olhando só ele da frente, você vai ver só o ponto que ele é. Mas ao mesmo tempo, se você esticar assim, você vê que ele é uma linha, né? É uma forma geométrica. E ao mesmo tempo, é uma forma, uma linha que é abstrata, porque é uma linha que é encarnada, que pode se tornar outra forma. Então, como a serpente, você pode fazer um círculo. Como a serpente, se você for assim, né, até daria para fazer um quadrado. Ou seja, você consegue fazer várias linhas retas ou linhas encurvadas. Tudo isso através da serpente, pois ela é animada, não é como se fosse só uma corda que você vai modelando, porque a própria serpente assume esse enrolar sobre si mesmo, esse movimento de espiral, e ela vai deslizando assim que ela vai subindo acima da árvore, e assim que ela desliza para frente, e ao mesmo tempo quando ela olha a presa, ela está lá um ponto, uma probabilidade. Então entendemos que ela não tem início e não tem fim. Quando ela morde o próprio rabo, né, a gente encontra realmente um círculo. E esse círculo, ele em muitas culturas, ele simboliza o próprio universo, né, como se fosse dentro de um cosmos, que seja micro, que seja macro, existe dentro de um cosmos uma forma primordial que é o mundo, né? E a serpente, ela enrola o mundo, ela envolve o mundo, né? Eu fui visitar vários templos lá no Camboja, vários anos atrás, acho que era em 2006, e eu percebi que em alguns templos, né, ao redor das divindades de lá, a parte da base do templo, né, era realmente uma serpente que fazia uma, duas, três voltas e aí encontrava o rabo mordido pela própria cabeça da serpente. Então a gente entende que ela é uma metamorfose, que ela envolve o mundo, que ela assume todas as formas, ao mesmo tempo nenhuma forma específica, porque ela é uma metamorfose, ela vai se transformando nesse processo de vibração, a vibração vai tomando formas geométricas diferentes e dependendo da nossa perspectiva, nós vamos ver dentro da serpente uma coisa ou outra coisa. Então, já para estudar a simbologia da serpente, nós percebemos que precisamos entender que forma ela assume, que isso já vai nos dar algum tipo de direcionamento para a gente poder malhar nossa percepção simbólica e entender o que realmente ela significa. Porque quando a gente vê um ponto de um universo, de alguma forma a gente sabe que ele continua, mas você não sabe até onde. Então, nesse sentido, a serpente também é infinita, porque dentro de uma serpente cósmica, o ser humano conseguia enxergar um pedaço do rabo da serpente, que pode ser um astro, uma constelação, mas ela continua, né? E implicitamente nós sabemos isso, né? E aí eu estava falando da serpente nos templos que estão lá nessa base, né? Dentro da Soundfulness a gente estuda bastante sobre a cosmovisão andina dos três mundos, ou a cosmovisão tolteca também, várias culturas, né, nativas e no xamanismo você vai sempre perceber que existem três mundos, que são mundos simbólicos para o ser humano poder se situar
onde ele está aqui agora e para onde ele vai. Então, para ele poder se deslocar no tempo e se deslocar no espaço, de alguma forma, a serpente serve como um elevador, né? Para ele poder... Às vezes a serpente vai girando ao redor da árvore da vida e às vezes se transforma na própria árvore da vida, né? Então, vamos seguir com esses entendimentos, mas lá no mundo de baixo seria o mundo da serpente, então todas essas cosmovisões nativas guardado pela serpente, não é da serpente. A serpente simboliza o que tem ali embaixo. Ali embaixo a gente tem, justamente nesse templo, ao redor do rabo da serpente, e depois tinha o templo, tinha um lago, não um lago, desculpa, mas água, né? Colocada assim nessa forma. E depois tinha um murinho, que era o círculo exterior que já representava o espaço sagrado, né? Era um altar para uma divindade. E aí com isso a gente entende que a serpente, na verdade, ela sai das águas, né? Ela está relacionada, lá no Egito, está relacionada à fertilidade, né? A serpente é um animal aquático. Por quê? Pela flexibilidade, ela assume todas essas formas. Então entendemos que ela vai se deslocando, você vê o movimento é muito diferente do movimento de um mamífero. É um movimento se de desliza. Então, um movimento já relacionado à flexibilidade, a assumir algumas formas, que nem um copo d'água que você vai derramar, né, numa ladeira assim, e aí ela vai encontrar, serpentear. A própria água faz isso para encontrar o caminho mais liso, o caminho mais fácil, o caminho mais fluido, o caminho mais perfeito, no sentido de não encontrar, não se bater com os obstáculos e poder contornar eles. Então, a serpente está relacionada com esse elemento água, né? E ao mesmo tempo ela mora lá embaixo, né? Nas camadas profundas, né? Ela mora na sombra, ela mora num lugar. Muitas vezes a serpente vai sair dentro da mitologia, né? De um lugar escuro para poder trazer a morte, a picada, ou trazer a vida. No dois lados, morte e vida, a gente entende que a gente está falando de uma polaridade muito grande. Então, ao mesmo tempo, a serpente ela resolve essa polaridade. Quando a serpente morde o próprio rabo, então o início corresponde com o fim. E quando o início corresponde com o fim, então a gente tem um universo infinito. Né? Então ela vem resolver essa equação entre o masculino e o feminino, entre o bem e o mal, porque a serpente não é lá nesse lugar sombrio, não é um lugar mau. Também não é um lugar bom, vamos dizer que não tem a ver com essa polaridade, porque ela vem resolver isso. Ela vem dizer, eu sou o impulso de vida. Eu sou a base da Kundalini. Eu venho trazer a vida e a vida vem serpentear comigo para ir se elevando de um patamar para outro patamar, de um mundo para outro mundo. Como se a serpente, de alguma forma, ela fosse um elevador. Ela fosse uma corda que o ser humano pode segurar para se elevar acima da serpente, né? Isso é muito importante porque a gente está falando que da evolução do ser humano, da questão da vida, da morte. Então, o ser humano ele nasce e em um momento ele morre, né? Então, como temos falado em vários outros encontros, é necessário nós malharmos no seu espírito, para que quando a gente se encontra de frente com a morte, a gente possa realmente seguir nossa jornada consciente, né, do que há depois do material. Então, se você vê a serpente como um continuum energético, ele vai seguir vibrando, vibrando tão rápido que parece parada, que nem uma roda. Como eu já passei várias vezes, né? Esse exemplo da aceleração da vibração. Tem um momento que ela vibra tanto que ela parece parada. Então, a serpente, ela vem simbolizar de um lado, realmente, o início da vida, do outro lado, a morte e o renascimento, com a picada o veneno, né, que mata, mas também tanto mata quanto cura. Então, é interessante que fui pesquisar, né,
que lá em árabe você tem uma palavra que é El Hayá, que quer dizer serpente, El Hayá. E a palavra vida é El Hayat, ou seja, é muito parecido. Então a gente entende através disso que mesmo na própria língua, né, no caso árabe, que é uma língua que tem, né, raízes ancestrais, ela significa esse princípio vital, essa energia, esse potencial de energia, né? Então ela é a ânima, ela sustenta o mundo. Lembra que eu falei lá ao redor do templo? Ela sustenta o mundo e ao mesmo tempo ela não tem tempo. Então o que se a gente pensa juntos, né? Algo que é atemporal, que ao mesmo tempo sustenta tudo que é, e que dá um ânimo, que é o princípio vital, que talvez está até ligado à ânima, à alma, àquilo que nos anima, aquilo que nos dá vida, mas que é além do material, que não está nesse plano. O que seria? Então, a gente tem um símbolo aí cósmico, tem um símbolo milenário, e você já entendeu nessa altura de nosso bate-papo que a serpente como símbolo é muito além do bicho que passa na mata, na tua frente, que pode simbolizar algo desses dezenas e dezenas de sentidos. Então, continuando, se a gente observa o céu à noite, a gente vai ver esses pontinhos, que poderiam ser aquelas cabeças de serpente, não é mesmo? Que falei vários pontos. As constelações vão ligando os pontos. E quando você olha aquelas imagens da galáxia, né? Que fica assim, uma espiral com o centro da Via Láctea, né? A gente vê que tem uma forma de espiral, tem uma forma de serpente. Então, essa serpente é como se fosse o axis mundi, o eixo ao redor do qual gira o mundo, né? Então, ela vem trazendo, né, essa noção de ciclo, porque sempre volta, só que é outro ponto. Que nem a gente falou de princípio vital, de energia, de Kundalini. Então, o que acontece no macrocosmo também acontece no microcosmo. Então, na nossa condição como ser humano, podemos perceber que no chakra raiz existe um potencial de energia vital, não é mesmo? E aí ela vai girando, girando, girando dentro do ser humano, do cosmos que nós somos, né? Assim, de maneira cíclica. E ao mesmo tempo, se você olhar a galáxia, você vai ver que lá no centro existe uma fonte inesgotável de energia. E ao redor dela, o universo se desenvolve. E talvez um dia, como uma expiração e depois uma inspiração, talvez tudo esse universo vai ser reabsorvido em algum momento, né? Essas teorias, se a gente olha que nós somos um cosmos e que como está em cima está embaixo, então como está embaixo está em cima. Então quando eu faço um ciclo completo e a serpente se encontra novamente. Então, talvez o universo vai se desenvolvendo em formas geométricas espiralar ao redor de um centro, que é o ânimo, que seria a alma, que seria o centro, o significado estaria todo nessa semente, né? Como você viu no canto que eu fiz, eu cantei serpente, sermente. Porque no hermetismo todo o universo seria mental, né? Poderia se manifestar, dessa, está manifestado através da vibração, porém dentro de um plano mental. É uma linguagem, não vamos aprofundar sobre isso agora, mas a ideia é que gira ao redor de um centro e depois volta, né? Então é o eixo do mundo. Ao mesmo tempo, dentro da nossa psique, seres humanos, nós podemos perceber toda a transformação que simboliza a serpente quando for dominada, né? O Carl Jung traz esse conceito da obra em negro, para fazer depois a obra em branco. A obra em negro é nós lá embaixo, nas profundezas,
encontrando com nossos instintos. E aí a serpente simboliza os instintos. Se a gente vem aí para o nosso cérebro, percebemos que temos um cérebro reptiliano, e depois a gente tem o cérebro do mamífero, e aí a gente depois tem o neocórtex, que são camadas, né? E a camada mais profunda é essa camada onde reside o sistema de luta ou fuga, que é o cérebro reptiliano. E ao mesmo tempo nós temos dois hemisférios cerebrais, que são separados, unidos através de uma serpente. Você vê como resolve a polaridade? Eu mesmo falei, são separados, mas ao mesmo tempo são unidos. Então, o que separa e que ao mesmo tempo une? A serpente. Então, eu estava falando da obra negro, né? E por que eu falei lá do cérebro? Porque lá mora nossos instintos no cérebro reptiliano, né? Luta ou fuga. Então, lá embaixo de Ukupacha, poderíamos localizar nesse lugar, desse mundo de baixo, desse mundo escuro, aquático, sem luz, esse mundo de sombra, reside todo o seu potencial de vida, o princípio vital de energia, e ao mesmo tempo todos os desafios, os apegos físicos, os apegos materiais, os apegos às crenças limitantes e a relação com nossos instintos naturais como bichos que nós somos, seres humanos, que nós somos também, né? E então a obra negro do Jung vem com o significado da gente ter que dominar a nossos instintos, nossos seres humanos, dominar a nós mesmos, dominar as pulsões primordiais para a gente poder desenvolver o ser metafísico que nós somos, né? Então, muito bem, a gente se encontra lá com um porão, com um universo que às vezes a gente não quer olhar, e já posso fazer aqui um paralelo importante com a terapia, né? Está falando do Jung, assim, um grande, grande psicólogo, e muito mais do que psicólogo, é certamente artista, né, nessa busca para mais consciência. E nós, como terapeutas do som, precisamos ajudar as pessoas muitas vezes a se encontrar com seus próprios medos, com seus próprios dragões, com suas próprias serpentes, com seus impulsos que não são bem resolvidos ou às vezes são simplesmente escondidos dentro deles, né? Dentro de nossos pacientes. Então, nosso trabalho aqui ele consiste, como terapeutas, a gente destravar a porta do porão para poder libertar essa energia para que ela possa fluir. Para onde? De preferência para cima, para depois a gente fazer a obra em branco, que já o ser humano consciente dos seus defeitos vai purificar esses resíduos, né? Essas ideias que às vezes uma pessoa vai passar uma experiência e vai ficar com os resíduos na mente de algo, uma pessoa que vai sofrer um abuso, por exemplo, com, sei lá, o gênero masculino, aí depois vai ter um resíduo lá, incrementado lá, o kupacha, né, que precisa ser desfeito para a energia poder girar em outros patamares, para não afetar demais a percepção, no nosso caso, do masculino, a partir, né, de um trauma que aconteceu. Então, nós entendemos que, nesse caso, precisamos destravar a serpente. Precisamos liberar esse potencial de energia vital, porque senão ele vibra muito, só que num patamar que é para baixo, que tem a ver com o instinto, talvez, de preservação, com a segurança que estava em falta naquele momento, né? Dentro da vida da pessoa. E com isso marcou profundamente a psique. E nós temos aqui, percebendo traumas ou percebendo crenças limitantes, nós podemos escolher trabalhar a energia da serpente de uma maneira que auxilia a pessoa a encontrar novamente esses medos sobre uma nova forma, dentro de um novo contexto, né? Então, isso é das coisas importantes para a gente meditar, para a gente trabalhar, é saber relacionar a serpente com esses conceitos, porque o ser humano é um ser metafísico. Nós vamos poder colocar
na nossa intenção, trazendo a intuição do que simboliza a serpente, para poder oferecer isso em forma de música, usando determinados instrumentos que estão relacionados com essa energia. Né? De uma próxima semana eu vou trazer vários instrumentos relacionados a esse mundo de baixo, relacionado à serpente, mas hoje a gente vai focar mais nessa parte simbólica, né? Que eu fiz aqui uma pesquisa bem interessante para a gente seguir, né? Então, tem essa imagem que a serpente será uma das primeiras imagens do mundo. Lá na Grotte de Lascaux, na França, né? Você tem os primeiros homens, as primeiras gravuras, né, de arte dentro da terra, e aí ali a gente encontra, né, uns primeiras formas de serpente. É como que se ela simboliza ao mesmo tempo que ser a primeira imagem talvez que o ser humano tem desenhado, né? Ao mesmo tempo ela é uma primeira imagem do mundo, né? Pelo que eu disse lá no início, que ela é um ponto, que é uma linha, que ela é um círculo, e que ela pode se manifestar. Imagina um monte de serpentes, derrama o saco e deixa a serpente. Você vê quantos desenhos? E se você for colocar ela em cima da areia e que depois você for tirar uma foto, o que você vai ver? Muitos caminhos abertos. Muitos caminhos abertos. E ao mesmo tempo muito fluido. E tudo saindo de um centro, cada um para a sua direção. Então ela tem a ver, né, com abrir os caminhos, com deixar, com purificar ao mesmo tempo, né, que ela mata, ela cura. Então, nós recapitulando, assim, realmente ela resolve essa história da polaridade. E é para a gente malhar a nossa percepção, para perceber além, né, do bem ou do mal. A gente entender que ela é como se fosse uma espada, e ao mesmo tempo ela é mole e é um laço, e com isso a gente pode, né, ir se vestindo dela para trazer isso à tona através da nossa força metafísica, para poder dar vida a ela na hora que você for assoprar um didgeridoo, na hora que você for tocar um tambor oceânico, na hora que você for entoar um canto com algum tipo de instrumento, na hora que você vai usar talvez seu canto de serpente para então você pode criar uma atmosfera misteriosa ao redor do mistério da polaridade, do mistério da serpente, sustentando esse campo para que realmente a serpente apareça, né? A simbologia da serpente esteja já, né, envolvendo toda a egrégora, né, do espaço onde você for fazer seu trabalho. Então, lá embaixo, a gente tem a gente tem o oceano, um oceano de possibilidade, uma sopa primordial, um oceano, umas águas dos inícios da vida, né? Essa matéria-prima do universo, que a partir dela todas essas formas se manifestam, não é mesmo? A partir da água. Então, ao mesmo tempo que ela representa lá no fundo os infernos de Ukupacha, do mundo sombrio de baixo, do mundo oculto, ao mesmo tempo ela traz todas essas possibilidades de renascimento, essas possibilidades, a gente vai ver agora, de fertilidade também, né? E todo esse espaço, né? A terra é o princípio feminino, né? É o princípio, o lugar, o espaço onde vai ter a gestação de todas essas formas de vida, inclusive do ser humano. Então, essa matéria-prima primordial são as águas que vão poder fecundar, né, o próprio universo para que todas essas possibilidades se manifestem, né? Então, a gente entende que tanto dentro desse lugar quanto nos ciclos da água, a água vai pingar depois, essas chuvas elas trazem essa simbologia, elas trazem todo esse significado, são as chuvas
da fertilidade. E existe um encontro mítico, né? Para quem estuda com a gente, nós temos lá embaixo o Kupacha, o mundo da serpente, Kaipacha, o mundo da presença, com o animal totem puma, e lá dentro da cosmovisão andina, né? Com esses animais. E lá em cima a gente tem o Condor, certo? Existe um encontro mítico, que você já deve ter visto algumas gravuras, né? Do Condor, ou da águia, que faz aquele combate, aquela luta com a serpente. Eu postei, acho, no meu Instagram um tempo atrás uma imagem muito linda de uma serpente encontrando com um condor que vem com suas garras, né, seu bico anguloso, suas garras assertivas que vem acertar sua presa. Ao mesmo tempo, eles entram num conflito, né? Eles entram numa luta que é uma luta mítica, né? Uma luta ancestral. E a gente, o que significa isso, né? As garras da serpente, né? Eles vêm pegar o que? O sangue frio da serpente, para depois voar, se encontrar com as nuvens e derramar esse sangue na terra, onde vai nascer o homem milho. Então você vê que existe toda uma simbologia aí no caso relacionado até com o Quetzalcoatl, né, com a serpente emplumada, a serpente que voa, né, que vem trazer o princípio de vida e se manifesta. Uh, Tem a ver com essa relação alquímica entre abaixo da terra, o mundo primordial, escuro, com todas essas possibilidades, aquela sopa, aquela matéria-prima materna, e aí a serpente sai um pouco das águas e vem o pai ali, o sol, o pássaro que representa, né, essa universalidade, essa visão, essa intuição assim tremenda, esse mundo mais elevado, pois ele voa em vibrações mais elevadas, inclusive o cérebro de um pássaro é muito veloz, e por isso que ele muito rápido, e aí ele vai se encontrar, você vê o céu que encontra com abaixo da terra, com o inferno, e com isso, tac, a gente tem um encontro mitológico onde, repetindo a história, realmente as garras vêm pegar um pouco desse sangue, desse princípio vital, dessa energia, para poder elevar para o céu e pingar como chuvas de fertilidade, onde nesse chão fértil, o milho, o homem, a terra, vem nascer aqui no mundo do meio, em Kaipacha. Então, é um tanto de sabedoria, é um tanto de histórias para a gente poder refletir e entender que quando a gente toca um instrumento, a gente está realmente mexendo com alguma mitologia, se a gente tiver consciência. Se não tiver consciência, tô vendo aqui na minha camiseta, eu tenho uma serpente meio Boris ali. Aí, vocês não tinham visto a parte de baixo, né? Então, realmente, raízes, né? E o céu. Encontro do céu com a terra. Ao mesmo tempo, a Kundalini, que é um elevador. Então, a própria árvore, esses galhos todos poderiam ser, né? A árvore da vida, né? Que é rodeada e que é protegida pelo princípio criador, que seria essa serpente. Ao mesmo tempo, a gente viu, né, que ela resolve a polaridade. Por quê? Porque ela representa a unicidade. Se você pegar o cetro, né, do símbolo da medicina, você vai ver que você tem duas serpentes enroladas, duas serpentes, sempre dois hemisférios, o lado racional e o lado emocional. E com isso um encontro dessas energias que vão se entrelaçando, o DNA, olha o capital de vida, né? Um banco de dados que tem a ver com todas essas espécies. A serpente está presente em muitas plantas. É só observar as formas, a geometria da natureza. Então, ela é realmente uma forma muito sábia, que traz para nós muitos ensinamentos sobre quem somos. Nessa questão dos ciclos,
Existem também algumas culturas onde a serpente ela cospe o sol no leste, e aí o sol nasce lá no leste, o fogo saindo a bola de fogo saindo da cabeça da serpente, da boca da serpente. E aí ela cospe o mundo, e aí o sol faz sua revolução, e quando chega no final do dia, essa mitologia diz que a serpente vem engolindo o sol de volta. Então você vê como nessa história ela resolve a polaridade. Ela faz realmente esse papel da galáxia, nem eu falei, né? Então a serpente, a Kundalini na yoga se trabalha nesse movimento, através da respiração se trabalha o movimento de quê? Do princípio da energia vital. Então, quando nós percebemos isso, vamos um pouco além, abrindo nossa caixa, né, perceptiva, para a gente poder sentir algo e trazer algo dentro de nosso ceptro de poder, que seria o nosso instrumento, que no caso pode ser vários, a gente pode usar folhas secas também, vários sussurros, mas aí eu vou fazer questão de trazer isso com mais precisão dentro de um outro encontro. Então, essa serpente ela tem realmente duas cabeças opostas, cada um olhando para um lado, cuspindo o sol e engolindo o sol e fazendo essa junção alquímica, trazendo essa unicidade, né? Uh, isso é uma da mitologia, né, egípcia, né, uma história que vem de Heliópolis, que é a cidade do sol, lá no Egito, né? Então, um dia no Egito representa, claro, a fertilidade. Você vê os faraó tinha, né, em cima esqueci do nome, no cocar do faraó, tinha uma serpente enrolada, né? Então, é muito poder que significa a serpente ao mesmo tempo que é dominar os instintos, né? Eu não terminei minha história, mas em alguma cultura de povos nômades, eles. Desculpem, lembrando aqui. Não, na Índia, para quando você ia construir sua casa, se chamava um astrólogo. E o astrólogo ele vinha para buscar onde que está a cabeça da serpente. Quando encontrou a cabeça da serpente, ele fala para o dono da casa que aqui é. E o que eles fazem? Quando ia construir, né, uma primeira construção, né, a gente está falando de início das civilizações, né, iam fincar o primeiro tronco no chão, no lugar onde o astrólogo tinha achado a cabeça da serpente. O que significa isso? Significa aquela famosa obra negro de Jung, de a gente pode, como seres humanos, dominar e esmagar a cabeça da serpente, simbolizando eu domino a mim mesmo. Agora eu estou abrindo um espaço sagrado onde os instintos ficam no lugar deles, embaixo da terra. E esse tronco que depois poderia dar nascimento, talvez, à igreja matriz, né? Um lugar de centro para toda uma cidade crescer, e por sua vez cada cidadão construindo sua casa, podendo repetir esse símbolo, você podendo repetir essa simbologia quando você talvez vai construir uma casa, ou quando você vai chegar num lugar de cerimônia e você vai fazer esse gesto simbólico de colocar realmente uma madeira assim, fincada no chão, simbolizando esse já basta de ser humano que se deixa levar por seus símbolos. Nós queremos mais consciência. O ser humano não é somente serpente, ele também vem da energia da serpente, tem esse princípio vital dentro dele, mas ao mesmo tempo ele precisa dominar a seus instintos. Então, muito bem, a gente viu que de alguma forma esses instintos eles são justamente vamos dizer, o contraponto, a outra polaridade, o inimigo do Sol. Né? A gente tem o Sol e a Lua. Então eles, claro, eles conversam juntos, mas em termos simbólicos, se a serpente significa
simboliza os infernos terrestres, então o Sol simboliza a mais elevada consciência, a elevação espiritual. Se a gente olha, né, no Condor, a gente vai ver que ele tem o olho dourado da cor do Sol, e ele que vem, né, pegar esse princípio e depois pingar, né, um pouco de sangue de serpente para nascer um ser humano por cima do chão e não abaixo do chão. Então isso é muito importante também a gente perceber nessa entidade simbólica dos inícios, né, dos iniciais, todos os seus iniciais, eu estava pensando aqui, quando eu falo os seus iniciais, pode ser desenhado na areia, e você pode desenhar seus iniciais com letras de serpente, trazendo, né, um pouco de simbologia quando você for simplesmente na praia e você tentar trazer isso, porque meu conselho é que para se tornar um bom sound healer, para ter um bom terapeuta de maneira geral, né, é conseguir ver esses elementos simbólicos através do caso do paciente. Isso também vai ser outro tema que a gente fala de anamnese, né? Mas através da pessoa. Ver não somente a história da pessoa, mas o que isso simboliza. Porque nossa tentativa é restabelecer o cosmos, sair do caos primordial, para trazer organização, beleza, harmonia dentro da vida do sujeito. Então, você percebe ali que nós temos uma missão, de alguma forma. Quer dizer, nós, quem está em busca de ser um ser humano mais consciente de si mesmo, com algumas ferramentas que a gente, dentro da nossa escola, vem trazendo para as pessoas, para poder orientar a percepção, para que a gente se torne mais lúcidos, né? Ter essa vibração mais lúcida, criadora, co-criadora de uma energia que vai se renovando, se purificando, e entendendo essa simbologia da serpente, nós podemos trazer ela à tona dentro da nossa vida. Eu estava falando de desenhar seus iniciais na praia né, com esse intuito de recordar, porque precisamos malhar essa visão. Agora, falei um monte, né, bastante. Eu agradeço muito o dicionário dos símbolos e algumas palestras que eu assisti para poder resumir e trazer, né, uns insights para vocês, para que isso me ajuda na prática quando eu mesmo vou guiar uma cerimônia de som na qual eu quero trazer a energia dos inícios. Então, por exemplo, a energia dos inícios ainda não tem ritmo. O ritmo é muito espaçado, tem muito espaço. Então a serpente vem trazer esse mistério. A serpente vem trazer esse desenho que se enrola e que tudo que a gente falou. Um universo mais oculto, um universo de instintos, um potencial de vida, uma energia criadora que pede para subir, que pede para brotar, para ganhar movimento, né? Que pede para voar, para dar nascimento aos seres humanos, que resolve os conflitos, no sentido que resolve as polaridades, que nos dá uma ferramenta para a gente poder desenhar todos os caminhos que ainda estão abertos. Então, dentro da cerimônia, de uma cerimônia sonora, né, que pode ser, falo cerimônia sonora, mas quem não está acostumado, que está novo por aqui, o próprio atendimento com sound healing chega a se tornar uma cerimônia. Né? É bem isso que a gente vem ensinando para as pessoas no nosso programa de formação, né? É essa relação realmente com a parte terapêutica e a parte nativa de filosofia, de metafísica, para poder trazer os instrumentos de maneira co-criativa e criar, né, um caldo alquímico para trazer a qualidade de vida para as pessoas. Então, realmente, isso é um grande sonho que está se materializando, pois neste momento estou na frente da câmera, mas eu estou gravando por antecipação porque estou guiando um curso físico onde estamos vivendo isso e trazendo todos esses conceitos agora. Se a gente fosse em sala de aula, eu ia falar, agora, pronto, vamos ficar todos em silêncio e se comunicar através de som. Colocando um monte de instrumento à disposição, trazendo o significado de cada um deles e, claro, iríamos mergulhar mais para essa parte aquática, que já é uma grande revelação
para as pessoas, né, terem essa oportunidade, essa liberdade de ir tocando um pouco do mistério, um pouco da serpente, através dos instrumentos. Então, meus caros, eu estou chegando aqui no final do nosso encontro. Vou deixar um espaço para perguntas. Eu irei olhar elas em outro momento para poder responder e seguir trazendo temas de nosso interesse. E com isso, eu vou tocar uma flauta para que nossa serpente possa se elevar para outros céus. Nos vemos então no próximo encontro. Boa semana a todos e tentando tirar algum tempo para poder meditar sobre o assunto e pensar como seria trazer a energia de serpente em forma de som.